Quanto do seu tempo você tem dedicado a Deus? Você separa a melhor parte ou o tempo que sobra? Se você chegou até aqui, esse vídeo é para você. Fique comigo e reserve esse tempo para se conectar a Deus. Você já reparou na história de Jesus que ele sempre reservava a melhor parte do seu tempo para Deus? Mesmo que ele estivesse trabalhando, orando, evangelizando, descansando, sempre a melhor parte ele dedicava a Deus. E mesmo dentre tantas tribulações que ele passou, tantas perseguições, julgamentos, provações, mesmo em meio a todo esse caos, Jesus sempre estava reservando a boa parte do seu tempo para Deus. Tanto é que era durante as tempestades e em meio ao caos que Jesus descansava, porque Deus o preparou para esse momento. Ele era tão íntimo de Deus que ele foi preparado para conseguir passar por tantas provações, por tantas dores, por tanto caos, né? E ele conseguiu superar tudo isso e descansar, porque ele tinha essa conexão, esse contato, essa aproximação diária e constante com Deus. E nós? Quanto do nosso tempo a gente dedica para Deus? A gente acorda, a gente vai trabalhar, cuida das crianças, cuida dos filhos, do marido, da casa. E muitas vezes a gente chega no final do dia morta, cansada, sem tempo para Deus, sem reservar a melhor parte para aquele que nos criou, para aquele que nos deu a vida, porque a gente coloca todas as outras coisas, todos os outros afazeres como prioridade e esquece de reservar a melhor parte para se conectar com Deus. Ah, mas como a gente se aproxima de Deus? Simples. A gente se aproxima tendo intimidade. É na intimidade que você vai conseguir abrir ainda mais o seu coração para Deus curar suas feridas, curar suas dores. E para a gente ter intimidade, a gente precisa reservar um tempo para rezar, para orar. Não tenha dúvida, esse tempo com certeza será a sua boa parte e o seu melhor tempo com Deus. Tem uma passagem em Mateus 6 que diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, que é o seu lugar mais particular, né? Entra no teu quarto e, fechada a porta, ore a teu Pai que está em secreto, ou seja, é o seu momento de intimidade com Deus. É só você e Ele, mais nada, mais ninguém. Que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. É na hora que você coloca os teus joelhos diante de Deus, abdica de todo o seu orgulho, de toda a sua mesquinhez, de todos os seus medos, de todas as suas dúvidas. É nessa hora que Deus te vê como filho e filha que Ele gerou. É nesse momento que você entrega, além da melhor hora para Deus, a sua melhor parte, que é o seu coração. Que é aí onde mora tudo. As suas dores, as suas angústias, as suas aflições, os seus sonhos, os seus planos, os seus objetivos. É no secreto e na intimidade do seu coração que Deus cuida de você como filho e filha amada, que você é. A renúncia ao que não nos agrega
nos aproxima e eleva o nosso nível de intimidade com Deus, com o nosso Criador. Afinal de contas, essa vida é só uma passagem. O melhor sempre está por vir. Você já passou por alguma situação em que você pediu para as pessoas orarem por você, rezarem por você? Quando você passou por isso, você sentiu o impacto poderoso de uma oração? Você sentiu que algo bom reverberou para você mesmo? Em mais uma passagem de Marcos diz: de manhã bem cedo, Jesus foi para um lugar deserto e ali orava. Ali orava. Ele fazia o quê? Dava o seu coração a Deus, a sua melhor parte, e dedicava o seu melhor tempo para se conectar. A oração lá estabelece uma conexão divina e espiritual muito forte com o céu. É através da oração que a gente consegue sentir o impacto de Deus e do Espírito Santo na nossa vida, nos dando caminho, direção, perdão, sabedoria, força, coragem. Por isso, se você está passando por um momento de aflição ou até mesmo de gratidão, não esqueça de orar, de agradecer, porque todo esse processo vai te transformar. E é nesse processo do transformar que você encurta a distância entre você e Deus e eleva o seu nível de intimidade e de amor fraterno. Em mais uma passagem de Lucas diz: enquanto estavam a caminho, entrou Jesus numa aldeia e uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que sentada aos pés de Jesus, preste atenção, que sentada aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava distraída com muitos afazeres e aproximou-se dele e disse: olha que interessante. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Porque a Marta estava nos afazeres, né? Preparando o banquete para todo mundo, organizando a casa. Vamos adiante aqui. Marta disse para Jesus: dize-lhe, pois, que me ajude. Afinal de contas, ela estava sozinha. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas só uma é necessária. Só uma é necessária. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Olha que reflexão interessante aqui. Marta, querendo agradar o Senhor Jesus, fez um banquete, trabalhava fazendo comida, trabalhava recebendo os convidados, que eram os apóstolos, trabalhava em deixar a casa limpa, organizada, enquanto Maria, sua irmã, simplesmente não a ajudava. Porém, estava debruçada diante de Jesus, ouvindo cada palavra que ele dizia. E por mais que para Maria aquela recepção também fosse importante, a melhor parte era de escutar o Senhor. E foi assim que Jesus repreendeu, ensinando Marta que por mais que a comida tivesse muito boa, que a hospitalidade tinha sido muito boa, o que realmente importava não era isso. O que realmente importava era o que saía de sua boca. Essa era a melhor parte.
que não podia ser tirada de Maria, porque ela abriu mão de todos os afazeres para escutar Jesus, para ouvir suas histórias, suas parábolas, para receber as suas bênçãos. E isso dela não poderia ser tirado. E isso vai de encontro ao que eu falei, né, antes, que a gente muitas vezes está preocupado em deixar os afazeres em dia e reservar quando sobra uma parte para Deus, que com certeza não é a melhor parte. Então isso serve muito pra gente. Reserve primeiro a melhor hora, a boa parte, porque isso não será tirado. O seu momento de conexão com Deus não será tirado de você. Às vezes a gente fala assim, eu converso com Deus, mas Ele não me responde. Você já pensou que o silêncio também é uma resposta? Quantas vezes Deus nos deixa no vácuo através do silêncio? E esse silêncio, pode ter certeza, também é uma resposta dele para você. Porque quando você está no secreto do seu coração com Ele, essa é a melhor hora. Não tem hora melhor que não essa. Hoje em dia, infelizmente, as pessoas elas estão muito adoecidas emocionalmente. E isso faz com que elas se afastem ainda mais do que realmente importa. Isso faz com que elas se distanciem ainda mais. Então a gente precisa se posicionar com o nosso coração e com a nossa alma para a gente poder se conectar, ter intimidade e reservar a melhor parte para Deus, a melhor hora para Deus. Deus está disponível o tempo inteiro para você. Não desperdice isso. Não desperdice. Deixe o Espírito Santo de Deus agir sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família, escolhendo de forma inegociável reservar o seu melhor tempo para Deus. Fiquem com Deus e até a próxima.